Olá, seja bem-vindo ao Desvendando Sorvete. Aqui quem fala é a Pamela. E aqui no Desvendando Sorvete você aprende a produzir com mais qualidade, a ter maior controle sobre o seu produto, sobre o processo de fabricação de sorvete. E no vídeo de hoje a gente vai falar de sorbets. Sorbets é sempre um tema muito pedido aqui no Desvendando Sorvete, sempre causa bastante dúvidas no pessoal. Então hoje a gente vai tentar esclarecer um pouco as dúvidas de vocês, tá? Então, sorbets basicamente são o quê, né? Sorbets basicamente são sorvetes à base de água e frutas, né? Resumidamente seria isso. Existe uma legislação em que diz, eu posso adicionar isso, não posso aquilo, né? Não, tá? Antigamente, no passado, tinha uma legislação, uma RDC de 1999, que falava de cada tipo de sorvete, tá? E dizia o que podia e o que não podia adicionar. Ainda assim, não dizia que não podia adicionar, por exemplo, gordura em sorvete, né? Não tinha essa especificação. Sabia-se que não podia adicionar leite, mas porque senão, daí com um pouco de adição de leite, proteínas vindas de leite, seria o sherbet, né? Mas, assim, a princípio, não tem uma legislação, mas é consenso, tá, pessoal? Que o sorbet seria basicamente água e frutas e açúcares, tá? Basicamente seria isso. Então, pensem bem, se eu tenho água, frutas e açúcares, né? Eu não tenho algumas coisas que dão bastante estabilidade e estrutura para o sorvete de leite, que vão ser basicamente as proteínas e as gorduras, certo? Gordura, observem que eu coloquei um asterisco aqui, porque existem exceções, tá? É possível e é normal, obviamente, você ter como fonte de gordura se você fizer um sorvete de chocolate, por exemplo, um sorvete de cacau, né, melhor dizendo, então vai ter um percentual ali de gordura vinda do cacau, tá? Então, nesse caso, vai ter gordura ali. E o balanceamento nesse caso, né? Onde eu tenho um sorvete de cacau, eu vou seguir o quê? Você vai seguir o balanceamento de sorbets, tá? Com exceção de que tem um percentual ali de gordura que não vai te atrapalhar, muito pelo contrário, te ajuda, né? Te dá estabilidade, te dá uma melhora de incorporação de ar, só que preste atenção que ele vai também aumentar o seu teor de sólidos, vai contribuir. O teor de sólido no sorvete, de uma maneira geral, varia entre 22% e 30%. Quando o sorvete não tem gordura, isso vem única e exclusivamente dos açúcares, né? É o único sólido que a gente vai ter ali. Então, quando tem a gordura, você também tem que incluir a gordura nesse percentual de sólido total. E aí fazer o balanceamento em cima disso, né? Você precisa lembrar também que a gordura vai no caminho contrário, né? No cacau. Tanto o sólido de cacau quanto a gordura do cacau, que vai ser a manteiga de cacau, vai no caminho contrário ao abaixamento do ponto de congelamento. Ele eleva. Então, para isso, você vai ter que adicionar algum outro açúcar ali em combinação com a sacarose que baixe mais o ponto de congelamento. Senão você vai ter um sorvete muito duro, né? Porque se ele congela a uma temperatura não tão baixa, esse sorvete vai estar muito duro, né? E aí você pode entrar com outras fontes de açúcares que baixem mais o ponto de congelamento sem te dar um teor de sólido muito alto, porque você já vai ter um sólido ali, né, vindo do cacau. Para isso você pode usar um açúcar invertido, para isso você pode usar uma dextrose também em combinação com a sacarose, tá? Então tem essa particularidade na questão de sorbets de cacau que tem que ficar bastante atento, tá? Os sorbets são pasteurizados? Não são pasteurizados? Pasteurizo ou não pasteurizo, Pamela? Que tipo de estabilizante eu uso ali, então? Aí vai depender, tá? Por lei, os sorbets não precisam ser pasteurizados, tá? Eu sempre falo e recomendo que pasteurize, né? Até por uma garantia, né, das matérias-primas que você está recebendo ali, que você está pasteurizando, que você não vai ter nenhuma contaminação ali. Claro que você tem que saber de quem que você compra, né? Avaliar os seus fornecedores, mas é sempre uma garantia extra, uma garantia na questão de manipulação também, né? O que não, obviamente não exime você de manipular seguindo as boas práticas de fabricação, mas é uma garantia extra. Então eu recomendo que pasteurize. Se você não pasteurizar, fique atento quanto aos estabilizantes que você vai usar, né? A gente já fez um vídeo ali, o vídeo passado é o vídeo de estabilizantes, eu vou deixar o link aqui em cima também, para vocês poderem acessar. Então tem que ficar bastante ligado nessa questão, tá? Nesse caso, se você não pasteuriza, você vai usar guar, vai usar xantano, vai usar tara, carboximetilcelulose, gomas que se dissolvam e sejam ativadas a frio, porque senão não vai dar certo. E nesse caso, o estabilizante é sim importante, né? Você tem água ali disponível, então você
englobar essa água, formar uma rede com essa água, né, usando os estabilizantes, te ajuda bastante na questão de textura, né, do sorvete ele ficar assim mais viscoso, né, não ser simplesmente água pura ali, né. Lembre, você não tem proteínas que te ajudam nesse caso, né, você não tem também gorduras, então os estabilizantes eles vão ajudar nesse ponto do sorvete, eles também dão uma maciez extra ali pro produto, tudo isso é interessante, então fique atento, tá, se você pasteuriza ou não, com a questão de quais gomas, né, qual tipo de estabilizante você vai usar no seu sorvete, tá? Pamela, pode usar emulsificante? Gente, para um pouquinho para pensar, né? O emulsificante, ele vai ser usado quando você tem água e quando você tem gordura ali, na questão de leite, por exemplo, né? Nesse caso, onde você só tem água, com exceção do cacau, tá? Que a gente já volta para ele, você não tem por que usar um agente emulsificante ali. Você não tem uma emulsão para ser formada, tá? Então, não, você não precisa usar. E assim, nem deve muito por uma questão de que os emulsificantes, eles, monodiglicerídeos, de ácidos graxos, né, quando congelados, quando baixar a temperatura, eles tendem a ficar esbranquiçados. Então, eles dão menos viço, né, deixam a cor menos viçosa do sorvete. E cor no sorvete é um parâmetro extremamente importante de qualidade, né? A cor estar relacionada com a fruta em questão, né? A cor estar viva. Então, não é indicado. Ele até te ajuda na questão de te ajudar a incorporar um pouco de ar, porque é uma fonte de gordura no final das contas, né? Então, ele vai ter essa propriedade no batimento de incorporar um pouco mais de ar, mas, no geral, não se usa, tá? Emulsificante, não tem porquê, e é possível conseguir incorporar, claro que não igual nos moldes ali do sorvete tradicional de leite, né? Algumas vezes até chega meio perto a questão do overrun, mas é um sorvete mais pesado, a gente sabe disso, né? Então, mas ainda assim, eu não recomendo que você use emulsificante, tá? E aí eu falei, com exceção do cacau, né? Precisa pôr no cacau? Também não precisa, tá? Porque por mais que tenha um percentual de gordura, né, o sorvete de cacau, frente ao percentual de gordura que tem um sorvete de leite, né, ele é mais baixo. Então, aquela gordura ali, ela não vai se separar, tá? Muito pelo contrário, ela ainda, naquele percentual, ela ainda dá uma ajudada a incorporar ar também. Então, não precisa, tá? Não precisa colocar emulsificante no sorvete de cacau. Continuando, então, o que vai dar, né, todo o corpo pro produto, né, toda a textura, né, que a gente precisa ali no sorvete, né, uma textura ali um pouco mais parecida, né, com o sorvete de leite, né, tentar dar uma textura mais cremosa, então, tudo isso quem dá é o açúcar, né, são os açúcares, são as combinações de açúcares que vão dar tanto o corpo pro produto, né, que vai ser corpo por quê? Vai ser a fonte de sólido total do sorvete, né? Os açúcares serão a fonte, né? Vai dar textura, porque também se liga com a água, né? Fica ali dissolvida na água, baixa mais o ponto de congelamento, né? Então auxilia também a formar menos cristais de gelo, né? Se eu tenho muita água livre ali, baixo teor de açúcar, né? Tende-se a formar maiores cristais de gelo, né? E realçam o sabor. Com certeza, açúcares são realçadores de sabor. Sempre cuidando, porque em excesso eles simplesmente mascaram o sabor, fica só doce, então tem que cuidar, né? Existe o limite, por isso tem o balanceamento, para que não fique tão doce assim, que daí você só sente um doce na boca e não consegue identificar que fruta que é, né? E aí, quais açúcares utilizar, né? Aqui a gente tem uma grande gama, basicamente a mesma gama de açúcares disponíveis para se utilizar, né? Assim como a gente tem no sorvete tradicional de leite. Então, o açúcar comum, né? O açúcar comum, a sacarose, o mais comum, o mais barato, o mais utilizado. Só que tem o problema de, em excesso, se usar só ele, existe uma tendência de formar cristais de sacarose na superfície do produto. E por isso é sempre recomendado entrar com uma combinação com outros açúcares. Pode ser mais um, pode ser mais dois, aí depende, tá? Depende do quê? Depende do seu balanceamento, depende de que ponto de congelamento, né, que você quer, né? Qual vai ser o pack desejado, dependendo da sua exposição. Então, dependendo, eu quero um sorvete um pouco mais molinho, eu quero um sorvete mais duro. Então, vai depender disso. Vai depender do poder adoçante também que você quer para o seu produto. Então, isso eu falo muito aqui, que depende. Gente, depende. Depende de que forma você vai formular. Então, nada é muito regra do tipo, é assim e deu.
vai ter variações, é possível fazer muitas combinações de açúcares diferentes, chegar no mesmo pack, no mesmo PAD, vai depender, tá? Mas sim, é extremamente indicado que você use combinações com açúcar comum, tá? De cerca de quê? 20-25% de ou pelo menos mais uma fonte de açúcares, tá? Que a opção pode ser glucose, xarope de glucose de milho, desidratado ou não, né? Então, sempre muito comum, porque é mais comum a gente encontrar a glucose, né? Ela é mais barata também frente aos outros açúcares, então é uma substituição muito utilizada, né? Só que lembra que ela não tem um PAC e nem um PAD tão altos, né? Daí você tem que fazer o seu balanceamento, né? Açúcar invertido e dextrose, observe que eu coloquei um asterisco. Por quê? Na questão de sorvete, o açúcar invertido, ele ajuda bastante a realçar cor e realçar um sabor frutal, tá? O que é super útil e indicado nessa questão de sorvete, né? Que a gente quer realçar o sabor frutal. Então, o açúcar invertido vem bastante utilizado com esse intuito. Só lembrem-se que açúcar invertido, né, baixa mais o ponto de congelamento e tem um teor, um PAD, né, a parte de poder adoçante bem mais alto, bem mais pronunciado quando comparado com a sacarose, né? Então, vamos aí de novo, balanceamento. Assistam um vídeo de balanceamento para ajudar vocês nesse caso também, tá? E o vídeo de PAC também ajuda bastante essa parte de entender o poder adoçante e anticongelante dos açúcares, tá? Dextrose também ajuda bastante por também pronunciar os sabores frutais, né? E aí também ajudam na questão de baixar mais o ponto de congelamento do produto, né? Sem deixar tão doce também, porque ele não tem um poder adoçante tão doce quanto o açúcar invertido. Então, observem que vocês têm muitas opções, tá? Depende muito do que você quer. Quero mais doce, quero menos doce. Você pode ir brincando com os açúcares, tá? De forma a chegar aonde você quer. Então, se você quer deixar mais doce e baixar mais o ponto de congelamento, que significa ter um sorvetinho ali um pouco mais mole, né? Na sua temperatura de serviço, que aí você precisa avaliar qual que deve ser o PAC na temperatura de serviço, você entra com açúcar invertido. Ou não, ele já tá bem doce, ele tá doce o suficiente, né? Ou falta só um pouquinho, então eu não quero agregar muita doçura, mas eu preciso baixar mais o ponto de congelamento. Você entra com a dextrose, tá? Então, tudo são combinações possíveis na questão de sorvetes, tá? E a gente nunca pode esquecer que se a gente está tratando de fruta, a gente tem frutose ali. E se a gente tem frutose ali, a gente tem que considerar o PAC e o PAD da frutose, tá? Nunca esqueçam isso na questão de balanceamento de caldas, tá? E assim, quanto usar de fruta, quanto usar de polpa, quanto usar de suco concentrado, tá? E aí eu vou falar de novo, depende. Depende como que você vai fazer o seu produto, tá? Você vai colocar um pó saborizante, uma pasta saborizante? Não, vai vir só da fruta, tá? Você vai colocar um ácido cítrico ali? Não vai colocar? Você vai colocar corante? Você vai colocar aroma? Depende disso, tá? É uma combinação. A saborização é uma arte, pessoal. É uma arte, você nunca pode botar às cegas e não experimentar, por exemplo. Sempre experimente o seu produto antes de bater, sempre experimente. Você ainda consegue consertar ali, tá? Agora você só coloca ali indicação de uso, tá? Aí fica um pouco complicado, ainda mais com fruta. Frutas são sazonais, tá? Isso significa que elas têm diferença de inverno para verão, por exemplo, em questão de açúcar, em questão de localização regionalização, né? Se é uma fruta que é plantada num solo mais seco, ela tende a ser mais doce, por exemplo. Então, entende como não dá para generalizar? Mas existe aí por exemplo, um indicativo ali, pelo menos uma base existe, tá? Eu vou passar aqui para vocês. E aqui é fácil entender, porque se a gente sabe que ele vai ter, né, o sorvete entre 22% e 30% de sólido total, o que é o restante? O restante é água. Da onde vem essa água? Água adicionada no produto e a água das frutas, das polpas, do suco concentrado. Então a gente sabe que no total, somando tudo isso, em média, eu vou ter quanto, né? Qual que vai ser o percentual de água aqui, né? Se eu tenho 22% de sólido total, né? Eu sei que vai ter aí 78% em média de água nesse sorvete. Se eu tenho 30% de sólido total, vai ter 70%. Então, entre 70% e 78% é água. E essa água é somada.
É a água adicionada, mais a água da polpa, mais a água da fruta, mais a água do suco concentrado. E por isso, por eu ter toda essa água, lembre-se também que quando você vai fazer o cálculo do percentual de estabilizante a ser adicionado, é em cima da água total. Então, não esqueçam de adicionar a parte de água da fruta, a parte da água da polpa, tá? Porque senão vai ficar sobrando água ali, sem estar ali naquele gel, né? Sem estar com essa maior viscosidade, e tende a formar cristal de gelo maior, né? Depois na estocagem na câmara fria, tende a ser mais sensível às variações de temperatura também. Então, toma esse cuidado, tá? Aí, se eu uso fruta ou polpa, tá? Em média, eu vou usar uns 25% mais ou menos, tá? De fruta ou polpa. Pode ser mais, pode ser menos. Aí, se for mais, você só tem que lembrar de baixar a água adicionada, tá? Mais ou menos vai depender do sabor que eu quero, se eu vou adicionar essa pasta saborizante, esse pó saborizante, esse aroma, esse corante, ou se não. Então, por isso que é mais ou menos. Não, isso não é escrito na pedra, é assim e deu. Vai depender, tá? E suco concentrado? Depende do percentual, mas aí um suco concentrado acima de 50 graus Brix, mais ou menos, né? Você vai usar em torno de 5 a 10%. Vai variar em cima do grau Brix, em cima, de novo, se você vai colocar um outro pó saborizante, uma pasta saborizante, um aroma, um corante, tá? Então, entenda que os sorbets, eles dependem de muitas condições. E você não pode esquecer, tá? Disso, né? Que vai ter água ali, vai ter água nessa polpa, vai ter água nessa fruta, e se você vai adicionar outra fonte de sabor, que não apenas a fruta e a polpa, provavelmente você vai usar menos fruta e polpa. Se você quiser fazer mais naturalzinho, né? Só com os aromas, enfim, vindo apenas desses sucos concentrados, dessas polpas, e quem sabe aí padronizar, né? Que é para justamente como tem essa diferença de sazonalidade de frutas, né? Você manter um padrão entre inverno e verão. Você pode usar um aroma natural, por exemplo, você pode usar um corante natural, né? Se for o caso em que você queira manter tudo mais natural ali possível na questão dos sorvetes. Lembre-se sempre que sorvetes são uma ótima alternativa para veganos, ótima alternativa no verão, né? No quente mesmo da estação. A gente quer algo mais gelado, e o sorbet, por não ter gordura, né, na grande maioria das vezes, né, mas mesmo na questão do cacau, ele é mais refrescante. A gente sabe que a gordura vai pro lado contrário da questão de sensação de frio, né? Quanto mais gordura eu tenho, menor é a sensação de frio. Então, o sorbet, ele tem essa sensação de frio mais acentuada, né, e é desejado, porque é isso que a gente quer no forte da estação, né? Sentir essa refrescância, né? Alguns açúcares ajudam, né? Não significa que você não possa usar glucose. Pode usar. Depende o que você quer com o seu pack-pad, tá? Mas açúcar invertido, dextrose, realçam o sabor frutal, dão essa refrescância maior também na questão de sorbet. Então, auxiliam nesse ponto, né? Lembre-se que se você tem um sorbet de cacau, você tem algumas particularidades que não é um problema, tá? Que até te ajuda também. Só cuida com o teor de sólido total e uma combinação ali de açúcares que te ajude a baixar esse ponto de congelamento, que a manteiga de cacau e os sólidos de cacau vão, né, no caminho contrário, sem agregar muito sólido, né? E aí ver se você precisa aí que fique mais doce, aí você entra com açúcar invertido. Se a questão de doçura tá ok, mas você precisa apenas baixar o seu ponto de congelamento, entra com a dextrose, né? Que nos dois casos não entra com muito sólido para poder fazer a função de baixar esse ponto de congelamento e aumentar ou não, né, o poder adoçante, tá? Lembre-se sempre disso. Então, sorbets são sensíveis, cuidado com variações de temperatura, né? É muito mais sensível nesse caso, pessoal, muito mais. O sorbet, frente ao sorvete de leite, né, o tradicional, as variações de temperatura, os choques térmicos agridem muito mais o produto, deixam ele muito mais instável, né, e prejudicam ainda mais sua qualidade. Então, a qualidade do sorvete está muito atrelada com cor, né, estar relacionado com a cor do produto, refrescância, né, e de preferência, se você coloca mais fruta ali, tenta usar algo um pouco mais natural, porque tem um apelo nesse sentido também, né, e uma ótima opção para veganos, né, uma ótima opção para o verão que tá aí chegando, então invistam no sorbet, tá? Esse foi o vídeo de hoje de especial de sorvete, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no nosso próximo vídeo no Desvendando Sorvete.
Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, então nós estamos no Instagram e Facebook, @Desvendando Sorvete, né? Então sigam a gente lá também, que sempre tem alguns insights, alguns cortes de alguns vídeos, né? Que pode ajudar vocês também ali no dia a dia, tá? Além disso, por lá também vocês podem interagir um pouco mais, eu abro algumas caixas de perguntas, vocês podem, né, tirar um pouco mais de dúvida, né? Pedir alguns temas, também podem pedir temas aqui no YouTube também, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho, tá? Compartilha com seus amigos para mais gente ter informações aí e ajudar a desvendar o sorvete, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!